Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do Trecos de Engenharia. Para quem não me conhece, meu nome é Enio e estamos aí numa sequência de videoaulas aí na área de drenagem urbana. O assunto que eu vou abordar agora é um tipo em específico de boca de lobo ou boca de coletora, que é a boca coletora simples ou de entrada lateral, e nesse caso a gente vai apresentar ela com o uso da depressão. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta de aprender sobre esse tipo de assunto, ou se você tem que estudar sobre esse tipo de assunto, já se inscreve no canal e clica no sininho das notificações. Também deixa seu like e compartilha esse vídeo aí com as pessoas que você conhece ou acha que está interessado nessa área de infraestrutura urbana. Então, bora lá para a videoaula de hoje. Então, a aula de hoje é sobre a parte da hidráulica das bocas coletoras, né? Especificamente na aula de hoje, nós vamos falar sobre boca de lobo simples ou lateral. Então, vamos adiante aqui. Antes da gente começar a falar da parte da hidráulica, vamos separar, ver como é que a gente pode classificar essas bocas coletoras, né? Elas podem ser classificadas dependendo da estrutura, da localização dela, né? E também podem ser separadas aí de acordo com o funcionamento, tá? Se a gente fosse separar as bocas coletoras quanto à estrutura de abertura de entrada, hoje a gente vai ver essa primeira aqui, tá? Depois mais para frente eu tenho fotos e desenhos dela, tá? É uma boca de lobo simples ou lateral, que a abertura vertical fica embaixo do meio-fio, tá? A abertura no meio-fio, na verdade. A principal vantagem dela é que, por exemplo, obstruções e detritos são menos frequentes, e justamente a desvantagem é que o material que ficaria, né, obstruindo essa entrada acaba entrando para dentro da galeria, né? Então é bom para a boca de lobo, mas isso é ruim para a galeria, porque isso aí, a sujeiraiada vai tudo para dentro, tá? Também podem ser classificadas daí como sendo com gradeadas, né, com barras longitudinais, provavelmente a gente vai ver na próxima videoaula, transversais ou mistas, né, a gente vai ver isso daí também. Elas podem ser combinadas daí, né, que vamos dizer assim, o mais comum de ser usado, salvo algumas impossibilitações, porque assim você combina a capacidade de engolimento dessas duas primeiras aqui, com grade e com abertura no lateral. E aí a gente pode fazer as múltiplas também, que são repetições dessas mesmas aí, tá? Então, a gente pode ter outra classificação, que é de acordo com a localização das bocas coletoras ao longo das sarjetas. Então, elas podem ser classificadas, neste caso, como sendo intermediárias, que elas situam-se ao longo das sarjetas, né? Do início até o final da quadra, elas são distribuídas nessa distância aí. E quando elas são colocadas? Quando se atinge o limite máximo admissível da sarjeta, né? Capacidade hidráulica admissível, né? A vazão admissível que a gente já viu nas videoaulas anteriores. Inclusive, eu vou deixar o link dessas outras videoaulas na descrição desse vídeo aqui, tá? Elas podem ser classificadas também como de cruzamento, que elas situam-se imediatamente a montante das seções das sarjetas nas esquinas, né, dos quarteirões. Isso evita com que a água atravesse essas esquinas e pegue os carros da outra pista, né, na transversal, podendo causar os problemas de aquaplanagem, tá? E já não é um critério mais de capacidade hidráulica, é um critério de segurança, tá? E também podem ser classificados como de pontos baixos, tá? Nesse caso, caracterizam-se por receber contribuições dos dois lados das sarjetas, né? Tá num ponto baixo, a água vem dos dois lados para a sarjeta. Visto que situa-se em pontos onde há inversão côncava da declividade da rua, ou seja, na confluência de ruas e sarjetas do mesmo lado da rua. E nesse caso, por vezes, essa boca de lobo ela vai trabalhar com uma hidráulica um pouco diferente da que a gente está acostumado. A gente vai ver na próxima classificação aí. E elas podem ser classificadas como quanto ao seu funcionamento, né? Normalmente elas trabalham como sendo hidráulica livre, né? Como ela funcionando como um vertedor. Daí a gente vai ver as particularizações das equações hidráulicas para vertedor. E ela também, por vezes, pode trabalhar afogada. Quando você tem um nível de água na entrada da boca coletora, vamos dizer assim, acima do que é a abertura dela, tá? Que é o caso muitas vezes daquela boca de lobo posicionada em pontos baixos, tá? Normalmente elas funcionam como orifício, tá? Então é uma outra hidráulica. Vocês podem revisar isso lá da hidráulica, tá? Ainda como dentro dessa classificação,
Aqui a gente tem exemplos das bocas coletoras simples ou laterais, né? Simples ou lateral, onde ela tem a entrada aqui no meio fio, tá? Aqui eu estou mostrando uma múltipla, tá? Neste caso aqui, a caixa da boca coletora ela está embaixo da calçada, tá? Mas ela também pode estar embaixo da rua, né? Do asfalto, tá? Então são pontos intermediários em sarjetas, né? Com declividade longitudinal aí menor do que 5%. Quando você tem uma rua com uma declividade muito alta, se você coloca esse tipo de abertura aqui, simples ou lateral, acaba que a água pela velocidade ela acaba passando reto, né? E ela acaba não entrando aqui, né, para dentro da boca coletora, né? Então, por isso que recomenda-se assim declividade até 5%, declividade longitudinal da rua, que é igual a da sarjeta, né? 5% já é uma baita de uma declividade, tá? Onde você tem presença de materiais obstrutivos na sarjeta, onde você tem via de tráfego intenso, né? Por vezes fica ruim de você trabalhar aqui inclusive com a depressão, né? Mas com a entradinha dela na lateral sem o gradeamento aqui, né? É indicativo aí para você usar em via de tráfego rápido, né? Para não atrapalhar o fluxo de veículos, tá? E normalmente você coloca também a montante de cruzamentos para você poder pegar aquele restinho de água que tá vindo, né? Da última boca coletora, sei lá, que está lá em cima, né? Por exemplo, se aqui embaixo a gente tivesse um cruzamento, né? Então, para você evitar que essa água venha a atravessar o cruzamento e nesse sentido viriam, sei lá, os carros, né? E aqui nessa região a gente poderia ter problema de aquaplanagem, tá? Então isso aqui é o nosso esquema, a nossa vista da nossa boca coletora. Então, se eu pego uma vista de cima da boca coletora, é esta figura de projeto aqui que a gente estaria vendo, né? Então, essa região aqui dessa tampa, eu não encontrei uma foto melhor, seria essa tampa aqui, né? A entrada da boca de lobo aqui, né? Estaria aqui, tá certo? Se eu pego e faço um corte A aqui, tá? E olho ela de frente assim, né? Se o corte estaria aqui, né? E eu faço uma vista frontal aqui, então eu tenho essa vista aqui do meio, tá? Que é o meu corte AA. Então eu tenho aqui a entrada da boca coletora, exatamente não é o mesmo projeto, né? Isso aqui é uma entrada bem retangular aqui, né? E essa daqui ela é mais ovalada aqui assim na entrada, né? Mas o princípio é o mesmo, tá? Tem uma entradinha mais ovalada aqui, mas o princípio é o mesmo, tá certo? E se eu fizer um corte B aqui, tá? E esse corte for feito aqui e eu tiver uma vista olhando daqui para cá, ou assim com uma vista olhando daqui para cá, é este corte aqui de baixo que a gente tem vista, tá? Então, agora temos condições de interpretar esses desenhos aí. Então, vejam, aqui nós temos essa parte cinza pontilhada que representa aí a vista da lâmina d'água W, né? Que a gente já viu W lá na sarjeta, né? Essa largura, e conforme ela se aproxima da entrada, ela vai toda sendo, entre aspas, drenada para dentro da boca de lobo, né? Então aqui a gente teria as linhas de fluxo da água, certo? Na vista frontal, nós teríamos uma estrutura, nesse caso aqui, que a gente dá o nome de depressão, que é esse rebaixo aqui, é a diferença de nível dessa cota aqui até essa cota aqui, que é dada pelo valorzinho chamado de A. Então, A é depressão, tá? A é a nossa depressão, que é a diferença desse nível para o fundo da depressão. Ou seja, é a diferença, vejam aqui na foto, entre esse nível aqui, desculpa, vamos de novo, entre um nível aqui em cima, olha, nesse caso aqui não tem a depressão, ficou feio esse desenho aqui, depois eu falo sobre isso. Mas basicamente, eu tenho um nível exatamente aqui no início da depressão e tenho outro nível
exatamente aqui na entrada da boca de lobo. Então, eu tenho este nível aqui, que é o fundo da sarjeta, tá? O fundo da sarjeta, e tenho esse outro nível aqui, que é o fundo da depressão na entrada da boca coletora. Então, isso é importante. A diferença entre essas duas cotas é a depressão, tá certo? Então, agora vamos adiante aí. Isso, se eu conseguir dominar o software. Aí, fomos. Temos outro tipo de boca de lobo, que é a boca de lobo com grelha, tá? Basicamente a entrada dela é feita pela grelha, você não tem mais a entrada, aquela entrada lateral aqui, tá? E normalmente a caixa dessa boca coletora, ela fica exatamente embaixo da grelha, tá? Então, aqui você tem o fluxo da água vindo de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Chegou aqui, a água vai cascatear aqui para dentro dessa grade. Então, sarjeta com limitação de depressão, a inexistência de materiais obstrutivos, porque a maioria fica parada na grade, né? Usado em pontos intermediários, em ruas com alta declividade e longitudinal. Óbvio, quando você tem rua muito com declividade maior que 10% aí, lembre, né, que a água vinha a toda velocidade aqui nesse sentido. Se a entrada está aqui na lateral, a água passa reto. Mas se a entrada da água intercepta o fluxo da água transversalmente como uma grade, aí você consegue captar mais água, tá? Então é indicativo aí para regiões com declividade bastante alta das ruas, tá? E a gente tem as bocas de lobo combinadas, né? Que combina as duas anteriores. Então a gente tem a entrada tanto lateral, né? A água entra aqui pela lateral, e também tem a entrada pela grade, né? Que a água também entra aqui pelo gradeamento. Então, a combinação das duas, né? Isso dá um maior poder de engolimento da boca coletora. Então, é usada para pontos baixos de rua, porque também o ponto de baixo de rua vai acumular bastante detrito, e nesse caso a boca de lobo com grade é uma alternativa muito boa, né? E tem os pontos intermediários com sarjeta com declividade média aí de 5 e 10%, né? Porque a boca de lobo com grade ela faz um bom trabalho aí na declividade alta, porque capta bem a água, certo? E evita aí os detritos mais grosseiros, certo? Além disso, temos as bocas coletoras aí múltiplas, que basicamente são a multiplicidade dessas bocas coletoras aí, tá? Sem muita invenção de moda aí, tá? Então, basicamente, seriam esse tipo aqui. Essa foto eu já mostrei, uma foto aqui de Campo Grande, né? Então, essa aqui é uma boca de lobo múltipla, ela é tripla, né? Porque nós temos 3 bocas coletoras aqui, combinadas, né? Todas elas têm grade e tem entrada lateral, e nesse caso aqui também tem a depressão, tá? Que nós vamos ver mais pra frente, aumenta bastante a capacidade de engolimento, tá? Aqui, na verdade, tá nesse slide, mas é um resumo de tudo isso que eu já falei. E quando a gente trabalha com boca coletora, assim como que a gente trabalhou na sarjeta, a gente trabalha com coeficiente de segurança. Nesse caso, a boca coletora, o coeficiente de segurança o uso do coeficiente de segurança é um pouquinho diferente do que a gente viu na sarjeta. O que a gente viu na sarjeta era o seguinte: a gente calculava a capacidade máxima da sarjeta e falava, olha, ali eu só vou trabalhar com, no caso do exemplo que a gente resolveu ali, com 80% daquela capacidade. No caso das bocas coletoras, eu vou dizer o seguinte, olha, a vazão que está chegando real lá, da chuva que cai na área de contribuição, que vai pela sarjeta, né, real, de verdade mesmo, é tanto. Só que eu vou fazer um dimensionamento para a boca coletora para um pouquinho a mais do que essa vazão que está chegando. Então esse um pouquinho a mais, no caso das bocas coletoras, são o que a gente chama de coeficiente de segurança. Então, como toda obra de engenharia, a boca coletora não deve ser dimensionada para o funcionamento com sua capacidade de captação limite igual à vazão que está chegando. Isso é, a vazão de definição de suas dimensões deve ser um pouco superior à vazão de projeto da sarjeta, né, que vai cair lá na boca coletora. E alguns fatores podem ser citados para a gente usar isso, que na verdade eu já falei, né? Então você pode ter obstrução da entrada da boca de lobo, né, por detritos, galho, folha de árvore, sacola plástica e toda a nhaca que o ser humano porcalhão joga nas ruas, né? As irregularidades de pavimento nas ruas das sarjetas e na entrada da própria boca de lobo, assim como com o tempo, né, o uso das vias vai danificando as bocas coletoras, né? O caminhão vai batendo ali, o cara estaciona, bate uma roda, enfim, ela vai cedendo, vai quebrando, tá? Ou hipóteses de cálculos irreais também, que isso aqui é o cúmulo, né? Bom, a ocorrência de pelo menos uma dessas situações certamente vai justificar o uso
desse fator de segurança. E como a gente trabalha fator de segurança? Então, se você tiver a recomendação da bibliografia em ponto baixo ou em ponto intermediário, a gente tem os tipos de boca coletora e aí você tem um fator de aumento daquela vazão de projeto. Então vamos pegar um exemplozinho aqui. Se você tem está projetando uma boca de lobo com ponto intermediário e ela é simples, você vai trabalhar com uma majoração. Se a sua vazão é 1, você vai fazer o projeto para 1,25. Se a sua vazão é 2, você vai fazer 2 vezes 1,25 vezes 2, né? Que daria 2,5, certo? Eu acho que é fácil de compreender isso daqui, tudo bem? Então, vamos adiante, tá? E aí chegamos no dimensionamento hidráulico da nossa boca de lobo, a primeira delas, aquela que eu usei como exemplo, esse desenho, essa fotinha aqui da entrada de boca de lobo lateral. No caso dessa foto aqui, ela não tem a depressão, mas no caso do nosso exemplo aqui, ela tem a depressão, certo? Então, a boca coletora simples, intermediária e de cruzamento. São bocas coletoras situadas sobre o passeio, com abertura na guia, em geral dotada de depressão, de posse da vazão de projeto a ser captada, da lâmina que vem lá na sarjeta. Procura-se uma vazão por metro linear para uma depressão adequada, de modo que o comprimento da abertura não fique entre 60 centímetros e 1 metro. Então, basicamente, o que a gente vai buscar é dimensionar esta abertura, essa dimensão L aqui, tá? Ok? De modo que essa abertura aqui ela não seja menor do que 60 centímetros e não seja maior do que 1,5 metro. Tanto porque quanto maior, vejam aqui na foto, quanto maior essa distância aqui, fica mais difícil de você conseguir executar essa parada aqui e isso daqui não cair, não desmoronar, certo? Então, se você quer fazer uma de 2, 3, 4, 5 metros, esquece, porque essa vigazinha aqui não vai aguentar, a não ser que você invente outro material aí, mas no caso não vai justificar, né, a estrutura. Então, você vai se limitar aí entre 60 centímetros, menor do que isso também não tem sentido, 60 centímetros, 1 metro na verdade, né, até 1,5 metro, tá bom? Então, vamos continuar aqui que eu preciso que vocês entendam esses desenhos a fundo. Então, o método que a gente vai usar, que é mais comum e aceito, é o método Seung Lee. É um chinês que desenvolveu esse método e deixa eu mostrar para vocês o artigo que gerou essa metodologia. Então, cadê o nome do cara, meu? Tá aqui, ó. Wen e Seung Lee, junto com esses dois caras aqui, que na época eles trabalhavam na Universidade de Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos. Vamos ver de quando que essa galera produziu esse artigo. Saca só, 1951. É um clássico e é usado até hoje. Eu achei esse artigo na Water Environment Federation, tá? Então aqui ele tem esse aqui é o artigo número 2. Acho que tem uns 4 ou 5 artigos sobre essa parte de infraestrutura de drenagem, tá? E aqui vocês vão achar a comparação do escoamento para dentro da boca coletora sem depressão. Olha só, comparado com seção triangular, comparada com a capacidade de engolimento de uma boca de lobo, no caso aqui com a depressãozinha, né, que é a diferença desse nível aqui para este nível aqui de baixo, tá? Então ele faz todas as considerações nesse artigo, tá? As equações estão todas aqui e eu vou explicar para vocês não a dedução das equações, tá? Eu vou explicar o uso das equações. Mas esse cara aqui fez uma excelente contribuição aqui para a área da drenagem. Ele já é falecido. Eu me lembro já de ter lido a respeito, né? Ele trabalhou na Johns Hopkins, depois ele saiu de lá, foi para outra universidade nos Estados Unidos e não faz muito tempo que o cara faleceu, tá? Mas deu uma contribuição bastante grande. Então, essa equação aqui que a gente vai estudar, que é desse pesquisador aí, tá? Chinês. Então, para bocas coletoras padrões com dimensões em função da depressão a gente tem essa equação aqui, tá bom? Primeiro, eu preparei Primeiro, eu preciso que vocês entendam exatamente o que é a depressão A, o que é o ângulo θ0 e o ângulo θ,
Se vocês não entenderem isso, vai ficar complicado calcular. Então, o mais fácil deles, que eu já expliquei 10.000 vezes, é a depressão. A depressão é uma dimensão. Quando eu pego essa distância aqui e meço, eu tenho a depressão, que é a distância, né, ou a diferença entre o nível do final da sarjeta ao início da depressão. Ou seja, se eu vier com o equipamento, vejam na foto aqui agora, se eu vier com o equipamento de topografia e tirar a cota exatamente aqui, no início da depressão, final da sarjeta, início da depressão, bem nesse cantinho aqui, ó, eu tenho essa cota, tá? A outra cota, ela tá aqui, ó, na entrada da boca de lobo, que é essa daqui, tá? Que fica exatamente aqui, tudo bem? Então isso é o mais fácil de entender. E agora temos que entender esses dois ângulos, o ângulo θ0, tá? O ângulo θ0, que é o ângulo que a base da sarjeta faz com a vertical. Então o ângulo θ0, vejam na foto aqui, ó, tá aqui no final da sarjeta, é este ângulozinho aqui, ó, tá? É este ângulozinho aqui, ó, θ0, tá certo? Qual é o θ? O θ, tá? O nosso θ é o ângulo que a vertical faz com o fundo da depressão. Então, a gente vai pegar aqui na entrada da boca de lobo, opa, ficou ruim, aqui na entrada da boca de lobo, ângulo da depressão, é o θ, ângulo do fundo da depressão com a vertical, tá? Este é o ângulo θ, que está marcado aqui, tá? Então este ângulo θ é esse mesmo ângulo que a gente pode pegar aqui, este ângulo aqui, tá? É o mesmo ângulo, tá? É o mesmo ângulo aqui, tá certo? Então precisamos ter consciência disso aí, tá bom? E aí esse é o método do Seung Lee, tá? Para bocas coletoras. Então, vamos olhar primeiro. Eu só organizei aqui para caber tudo no mesmo slide. Então, temos que resolver essa equação. Essa equação vai me dizer o seguinte: olha, tá chegando uma vazão aqui, ó, ela vai para cada unidade dessa vazão, eu vou ter uma unidade de comprimento L aqui. Então, por isso que eu tenho essa razão L, ou Q sobre L. Tá? Então chega a vazão e se eu sei a vazão, eu sei o L. Só que para saber o L, eu preciso ter o L, conforme esse método. Tá? Então eu tenho duas incógnitas em uma equação, não vai dar certo. Então a gente faz por tentativa e erro. O que eu faço é adotar um valor inicial aqui, entre aqueles 60 centímetros e 1,5 m, tá? E faço todo o cálculo, ao final eu faço uma verificação. Se deu certo, ótimo. Se não deu certo, eu recalculo tudo de novo. Então vamos ver como que a gente faz isso. Primeiro vamos aqui ao passo a passo, certo? Então, para eu calcular essa equação, eu preciso de K, preciso do C, Y, G. Então vamos lá. O que vem a ser o C? Assim como eu falei, vem do método, lá se vocês quiserem, depois eu passo o artigo, vocês estudem, tá? O C vem dessa equação e ele depende do M. E o M depende dessa equação. E essa equação depende do L. Mas, horas, se eu preciso de L, se eu preciso do L aqui, para obter L aqui, como é que vai fazer? Né? Por isso que é um método lá interativo, tá? Então, vamos lá. Então, eu, adotado um valor de L, coloco aqui. E aí eu vou calcular, eu preciso do F também. Eu tenho, tangente do θ eu tenho, o L eu adotei e eu vou precisar do F. De onde que vem F? Dessa equação aqui. O θ eu tenho, né, que vem lá das equações da sarjeta, tá? Isso aqui vem lá das equações da sarjeta, tá bom? E eu tenho o F calculado aqui. O F depende da energia, que vem lá da hidráulica de Bernoulli, tá? Então, o que eu tenho aqui como energia? Vejam, eu tenho que as quantidades de energia lá do Bernoulli vai ser igual a outras quantidades de energia do Bernoulli. Aqui está me dizendo o seguinte, que a energia
disponível aqui é igual à energia disponível aqui. Entre um ponto e outro acontece a transformação da energia, tá? Então, qual é, por exemplo, a energia que eu tenho aqui? A energia que eu tenho aqui é essa parcela aqui, tá? Então eu tenho V0 ao quadrado sobre 2G, energia cinética, tá aqui, tá? Eu tenho uma energia piezométrica, né? Pequena, mas existe, que é a altura da lâmina d'água na sarjeta aqui, Y0, né? E se eu coloco o meu referencial de cota aqui como sendo 0, eu tenho mais essa distânciazinha aqui, que é A, tá certo? Então, toda essa energia ela vai ser transformada numa outra energia que vai acontecer exatamente aqui, que é essa energia, essa parcela de energia aqui. Portanto, se eu tenho como calcular a energia aqui, eu tenho a energia aqui. E se eu tenho a energia aqui na entrada da boca de lobo, eu tenho Y na entrada da boca de lobo, correto? Então, é disso que eu preciso. Então, aí eu faço todo o retorno. Tendo a energia, eu tenho energia, tenho Y, eu tenho F2 aqui. Isso daqui nós já vimos que a gente calcula lá das características da sarjeta, usando a depressão. Então, nesse momento, eu tenho a minha primeira estimativa de L, calculei o F, tenho tudo isso aqui, tenho M. Tendo M, eu venho para cá. Então, aqui eu tenho C, o K basicamente valores, vamos dizer assim, tabelados. Eu vou ter o Y, então eu tenho tudo dessa equação. Então, nesse momento, eu vou ter esse L. Se esse L for igual a esse L aqui, ótimo, está perfeito. Se não for, eu vou fazer uma segunda rodada de cálculo, adotando um novo L, procedendo todos os cálculos até chegar aqui. A gente vai fazer um exemplo. Na verdade, já tem um exemplo resolvido lá para vocês, tá? Então, esse exercício aqui vai ser resolvido aí na nossa próxima videoaula e ele engloba tudo isso que eu expliquei aí sobre o método, ok? Então, fiquem todos com Deus, a gente se vê na nossa próxima videoaula.